Oi, gente, bem-vindos ao Tarô Multidimensional. Meu nome é Sheila. Hoje a gente vai fazer leituras para a temporada de Sagitário, para as chamas gêmeas. Antes, me perguntaram, há um tempo atrás, por que eu fazia para temporadas de signo e não por mês as previsões, né? E eu faço dessa forma porque eu acredito que a gente sofre muito mais influência quando o Sol ele muda de signo, né? Quando ele muda de um signo para outro, do que quando o mês vira, tá? Então, por isso que eu sempre faço para as temporadas. Quem me acompanha já há um tempo sabe que eu faço toda vez que o Sol muda de signo. Outra coisa que eu queria dizer é que essas influências que eu leio aqui, elas se intensificam a partir do momento que a gente tem a lua nova do signo, que é quando de fato começa a temporada daquele signo. Porque quando o Sol entra no signo, a lua ela ainda está terminando de fazer o ciclo lunar do signo anterior. Então, essa demora da lua encontrar com o Sol no mesmo signo, eu acredito que é a de realinhamento, né? E de ajuste energético, a transição entre um signo para outro. Então, quando a lua e o Sol eles se encontram no mesmo signo, eu considero que é como quando a temporada de tal signo começa. Por exemplo, a gente vai fazer agora de Sagitário. Para mim, a validade maior é quando o Sol e a Lua se encontram no signo de Sagitário, até o Sol virar para o próximo signo. A Lua não vai virar, mas é, como eu falei anteriormente, é a fase de transição. Mas agora sim, vamos lá. Vamos ver a previsão para os divinos masculinos e divinos femininos. Essa leitura eu vou fazer de forma aberta, tá? Intuitiva. Vou deixar para o tarô dizer o que a gente precisa ouvir nesse momento. E eu vou fazer leituras individuais para o divino feminino e o divino masculino, que aí vai ser um pouquinho mais guiada para as energias do mês, pontos positivos, pontos negativos, tudo isso, tá? Então, se você tá assistindo esse vídeo primeiro, fica ligadinho que logo mais vai ter as individuais para cada chama, tá? Agora sim, vamos ao que interessa. Se é a primeira vez que você está me vendo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Caso queira uma leitura na tua energia ou tá precisando de algum suporte na jornada de chamas gêmeas, me chama no WhatsApp pra gente conversar um pouquinho e eu ver como eu posso te auxiliar nesse momento, tá? Vamos lá, boa sorte. Começando pelas energias do mês, do divino feminino. Quais são as energias da temporada de Sagitário para o divino feminino? A gente tem equilíbrio o espiritual com o prático, né? Ou seja, equilíbrio espiritual com o físico, racional com o emocional, o mental com o astral, que é a lua cheia de peixes. E para o divino masculino, virou aqui, viraram duas, eu vou considerar, tá? Virou nada ainda está, como é? Carvado, não é? Cravado em pedra. Ou seja, nada ainda está certo, que é a lua mutável. E a segunda carta que virou para eles, um novo começo se aproxima, a lua nova. Lembrando, como eu falei, acabei de falar com vocês no início do vídeo, eu considero que o signo entra na sua energia total quando a lua nova e o sol estão no mesmo signo. E a gente tem aqui a lua nova. Mas vamos lá, começando pelo divino feminino. Meus amores, aqui é principalmente para aqueles divinos femininos que estão naquele processo onde ou passaram muito tempo fazendo curas espirituais, curas energéticas, cuidando de si, olhando para as suas sombras, olhando para as suas mágoas, e agora está tendo um pouco de dificuldade em conciliar isso com a vida terrestre, né, com a vida terrena, com a vida do dia a dia, ou mesmo para aqueles divinos femininos que ainda têm dificuldade de se conectar com o espiritual por conta da vida material, da vida do dia a dia. Não tem tempo, não tem energia, enfim, tá? Qualquer que seja a situação que vocês se encaixem. Como é uma tiragem coletiva, a gente pode falar de várias situações aqui. Mas se você tá nesses extremos, né?
não consegue chegar nesse equilíbrio, seja por qual razão for, ou você está muito no espiritual, ou você está muito no racional, no terreno, essa carta vem dizendo que esse é o mês para vocês encontrarem esse equilíbrio através das práticas, né? Através das mudanças de hábito, através do tentar e errar, porque tudo que a gente vive aqui na Terra é na tentativa e erro, tá? Não existe o perfeito, não existe aquele que nunca erra, aquele que não tem defeitos. Se a gente está aqui, a gente está para aprender. E a gente só aprende tentando e acertando ou tentando e errando. Então não tenham medo de tentar, tá? Não tenham medo de experimentar para descobrir o que é melhor para vocês. O que é que faz sentido para vocês nesse equilíbrio? Aqui eu também recomendo muito de não procurar fórmulas prontas. Você deve sim ouvir outras pessoas que têm mais experiências, pessoas que já estão nesse caminho, que sabem como fazer, mas não tome aquilo como um passo a passo. Cada jornada é única, com seus detalhes, com seus pontos positivos e negativos, e o que se encaixa para outra pessoa pode não se encaixar totalmente para você, e o que se encaixa para você pode não se encaixar totalmente para outra pessoa. Então é importante que vocês busquem conhecimento, mas façam o que for bom para vocês, para o coração de vocês, para a alma de vocês, tá? Para o divino masculino a gente tem nada ainda está definido e o novo começo se aproxima. Aqui eu sinto muita energia daqueles divinos masculinos que têm a impressão que perderam a sua chama, né? As divinas femininas que se afastaram, que decidiram dar um tempo na conexão, fechar um pouco a conexão, seguir com a própria vida, fazer as próprias escolhas. E como eu já falei para vocês em alguns vídeos, quando existe algum tipo de decisão ou algum tipo de evento mais forte em qualquer uma das chamas, a outra chama sente em algum nível. Claro que esse sentir vai da consciência, tá? Em que momento da consciência, tá? Mas em algum nível ela vai sentir. E aqui são divinos masculinos que no momento que esse divino feminino decidiu se afastar, ele deu aquela chacoalhada e ele disse, poxa, perdi. Pode ser que ele tenha sentido falta da tua energia, pode ser que ele tenha sentido falta de você. Algo aconteceu com ele que fez com que ele tivesse essa realização que talvez ele tenha perdido. E aí a espiritualidade, né, vai esse mesmo mostrar para ele que não é bem assim. Ele não perdeu, mas ele para abrir de novo esse caminho, abrir de novo essas possibilidades, ele precisa fazer algumas mudanças na vida dele, né? Ele precisa procurar o novo. Não adianta ele querer ir para esse caminho com as coisas antigas que ainda prende ele nessa vida antiga que não serve. Ui, começamos bem. Vamos lá pegar a mensagem do tarô agora, tá? Começando com o divino feminino. O que essa carta de equilíbrio quer dizer, né? Durante a temporada sagitariana. Viraram duas cartas, tá? Primeiro eu vou mostrar como carta oculta a gente tem a Imperatriz em reverso. E a gente tem duas cartas que caíram em reverso também, tá? O 6 de copas em reverso e o carro em reverso. Então, meus amores, procurar equilíbrio vocês precisam entender que no momento a energia de vocês está desequilibrada, tá? Vocês têm uma energia incrível, que é a energia da Imperatriz, maravilhosa, linda. Vocês têm um entendimento, uma compaixão e uma amorosidade dentro de vocês muito grande. A carta da Imperatriz, para mim, ela tem muito aquela coisa de... Não vou dizer nem mãe, tá? Vou dizer vó, sabe? Acolhe, entende, é paciente, é compassiva. E vocês têm essa energia dentro de vocês. Só que no momento essa energia ela tá desequilibrada. Até por isso pediu equilíbrio
entre o espiritual e o material, entre o energético e o físico. E esse desequilíbrio vem por passado que vocês não conseguem superar. Um passado aí que estagna demais vocês. Pode ser o passado com teu próprio divino masculino, tá? Mágoas, tristezas que aconteceram no passado, nessa ou em outras vidas. Como pode ser o teu passado em si. Alguma coisa no teu passado te impede de seguir adiante, de alcançar essa energia totalmente estável. Então você fica muito estagnada. Se é algo que você já tem consciência, ótimo, mais fácil de trabalhar. Se é algo que você não tem consciência, você só sente que às vezes você tem aquela trava, né? Parece que tudo tá indo bem, do nada você fica, parece que tá regredindo, parece que tá voltando atrás. É preciso dar uma estudada nessa energia para ver o que é que tá acontecendo. E a gente tem mais 3 cartas para vocês e a grande maioria em reverso. A gente tem ainda o Pajem de Copas em reverso, o 10 de Ouros em reverso e o Pajem, o Cavaleiro de Paus, a única carta que está na posição correta. Então, vocês estão estagnados. Onde? Emocionalmente. Copas é a carta das emoções. Então, vocês estão estagnados emocionalmente. É como se vocês não conseguissem expressar a verdade da alma de vocês, a verdade do coração de vocês. E por mais que vocês entendam essa verdade, vocês conheçam essa verdade, na hora de transpor ela para o físico, na hora de conversar, na hora de expor, existe uma certa dificuldade. E essa dificuldade acaba impactando a vida material, claro, tudo interligado. E com esse 10 com esse 10 de ouros em reverso, me fala de existem algumas instabilidades na tua vida, materiais, físicas, podem ser ou não financeiras, que estão diretamente ligadas a essa instabilidade emocional. Então, a tua vida aí material, talvez você não consiga. Você sabe que você tem potencial de ir muito mais além, mas você não entende porque você não consegue ir. Parece que está sempre dando voltas no mesmo lugar. Ou então começa aí um projeto incrível, do nada dá um desânimo, você não consegue tocar para frente. Existem sempre esses empecilhos, essas barreiras, parece que você fica dando voltas e parando no mesmo lugar. E aí, como eu falei, vem essa energia pedindo equilíbrio de vocês. E encerrando com esse cavaleiro de paus, o que diz é o seguinte: faça, tá? Como eu falei no início, não existe certo e errado, não existe o perfeito, não existe o sem defeitos. Mais importante do que esperar o momento certo é fazer com o que você tem. Faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, tá? O importante é começar, o importante é dar o primeiro passo, que geralmente é o mais difícil. Mas uma vez que você der o primeiro passo, você vai entender que talvez seja mais simples do que tudo que você imaginava, tudo que você colocava na tua cabeça, tá? Então não tenha medo de tentar, não tenha medo de experimentar. Como eu falei também no início, busque o que é certo e errado para vocês através das tentativas. Você vai estudando, vai se aprimorando, vai conhecendo técnicas, hábitos diferentes. Coloca no teu dia a dia, vê se serve para você, vê se não serve para você, onde é que você pode adaptar e mudar, tá? Vamos ver o divino masculino. O que é essa energia de novo começo que tem nele. Eu ainda não cortei baralho, por isso que eu não vou aceitar, tá, gente? Já caíram muitas cartas aqui, mas eu ainda não cortei. Agora sim. Vamos lá. Opa. A gente tem como carta oculta a carta da estrela, que é a carta da cura, a carta dos desejos, a carta daquela coisa. Sabe aquele desejo que você tem, que fala fundo na tua alma, que muitas vezes você conversa com o universo de madrugada e pede. Aquilo tá no teu íntimo, tá no mais fundo do teu íntimo, é essa carta da estrela. E também fala de cura. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o 2 de espadas, o 10 de espadas
e o 4 de ouros em reverso. Então, meus amores, durante muito tempo os divinos masculinos estiveram aí com dúvidas sobre o que fazer, qual caminho escolher, por onde ir. Dúvidas assim muito aterrorizantes, e sim, aterrorizantes, porque quando batiam essas dúvidas, eles chegavam a ficar preso no lugar, tinha medo até de respirar, e essa respiração decidia alguma coisa, tá? São dúvidas que realmente atormentam, massacram, noite sem dormir, estresse, enfim. Ele estava nesse impasse, nessa encruzilhada, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço da minha vida, e eu não sei se eu devo ir pro novo porque é desconhecido, e se eu for lá e quebrar a cara, enfim. Tudo aquilo que a gente já vem sentindo aí nos últimos meses. Só que eles entraram nesse processo de dúvida de uma forma tão pesada que agora para eles está difícil seguir nesse impasse, está difícil seguir em cima do muro. Eles não aguentam mais essa indecisão, essa. Eles não aguentam mais essa indecisão, eles não aguentam mais esse meio termo, sabe? De não decidir, de ficar preso no lugar, essa estagnação. E essas dúvidas que só aumentam, só massacram, aqui são masculinos que estão mentalmente cansados, tá? Não aguentam mais ficar nessa vida. E agora eles têm desejo de soltar. O que ainda não está muito claro, mas eles querem soltar o que quer que seja que dentro deles faz com que essa coisa fique tão pesada, faz com que essa mente fique tão pesada, com a energia fique tão pesada, e essa sensação de que roda, 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 roda e tá sempre no mesmo lugar, e não é um lugar bom, tá? Então eles estão nesse momento de decidir soltar. A gente tem a carta da justiça em reverso e o 3 de ouros em reverso. Como eu falei, eles querem soltar, eles não sabem o que. Eles não têm a claridade de saber o que é para ser mantido na vida dele e o que não é para ser mantido na vida dele. Ele ainda tem muita dificuldade de enxergar, de separar o joio do trigo. Ele sabe que chegou o momento, ele sabe que não dá para continuar da forma que ele tá. Ele não tem nem força vital, né, para continuar do jeito que tá. Mas ele não sabe o que ele precisa soltar, o que ele precisa decidir, qual é o caminho que ele precisa ir. Ainda tá meio perdido, tá? São divinos masculinos aqui que ainda estão meio perdidos. Porém, existe uma colaboração aí para acontecer, para ajudar ele nesse processo. Essa colaboração pode ser a tua energia, essa troca entre vocês e a espiritualidade aqui em cima intervindo, monitorando para ver se o belo, se o lindo, se o bonito vai finalmente aceitar a ajuda que está sendo ofertada a ele já há muito tempo. Pode ser uma ajuda aqui realmente física, ele procurando psicólogo, terapeuta, o que quer que seja que ele precise nesse momento para passar por isso, e a espiritualidade aqui mediando. Qualquer que seja essa colaboração, ele vai ter em todos os passos do caminho o auxílio da espiritualidade. Como eu já falei aqui algumas vezes em outros vídeos que saíram isso, ele vai ter a possibilidade de redirecionar, de reorganizar o caminho dele. E vai ser uma coisa que vai ser muito clara para ele. Essa ajuda aqui vai ser muito clara, vai ser algo que ele vai dizer, opa, isso aqui realmente pode me dar a luz que eu preciso, pode me dar a ajuda que eu preciso. Porém, como eu sempre digo a vocês, é questão de livre-arbítrio e a gente precisa esperar para ver quais vão ser os resultados físicos dessa energia, o que é que ele vai escolher, como é que ele vai lidar com essas oportunidades que estão aparecendo na vida dele, tá? Mas foi isso, meus amores, foi essa a leitura para um signo de Sagitário, para o Sol em Sagitário, para as chamas gêmeas. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.